dia, pessoal. Gente, parece que você sobe no palco e as pessoas se multiplicam. Mas muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Ana, eu sou sócia do Atlântico. A gente é um fundo de venture capital baseado aqui no Brasil. A gente investe em startups de tecnologia em toda a América Latina, então Brasil, México, Colômbia, Argentina. Eu não sei nada de app marketing, então estou animada para aprender um pouquinho aqui com vocês. Mas minha ideia aqui hoje é dar um pouquinho do contexto do que está acontecendo no Brasil hoje. Obrigada, estava procurando. Do que está acontecendo no Brasil hoje e tentar pintar essa imagem para vocês antes da gente entrar nos conteúdos mais específicos que a Renata mostrou para vocês. Então, bom, hoje a gente vai falar de 3 mudanças tectônicas que têm acontecido nos últimos 5, 10 anos que vem impulsionando o ecossistema de tecnologia no Brasil. Um grande objetivo nosso, como fundo de investimentos, e um grande objetivo meu pessoal, é continuar fomentando o ecossistema de empreendedorismo no Brasil. E uma grande parte de como a gente faz isso é publicando um relatório todo ano que mostra para as pessoas, sejam elas investidores de fora, investidores nacionais, empreendedores, grandes talentos de empresas de tecnologia, de grandes empresas, como o Brasil tem evoluído enquanto essa transformação digital. Então, a primeira mudança que a gente vai falar é um pouco da mudança macroeconômica que a Renata pincelou. A gente fala muito que a América Latina é o motor do mundo, e eu vou tentar explicar um pouquinho isso para vocês. A segunda coisa é sobre a democratização digital. Então, quando a gente fala de acesso à internet, penetração de e-commerce, acesso a serviços financeiros digitais, realmente pensar em quem são essas pessoas que estão transformando o Brasil. E a última é a renovação do espírito empreendedor. Acho que todo mundo aqui, se você, como eu, trabalha em tecnologia, você sentiu o baque de 2021 para 2022, começou a sentir um pouco dessa recuperação de 2023 para cá. Então, a gente vai falar um pouquinho de não só como a gente está se sentindo, mas como os empreendedores e os líderes das empresas estão se sentindo hoje e o que isso significa para o ecossistema de tecnologia do Brasil. Então, vamos lá. Pensando no histórico dos últimos 10 anos, a gente aqui no Brasil e a América Latina como um todo, a gente passou por um momento bem difícil. Alguns anos de recessão, seguidos pela pandemia, que não só teve um impacto econômico. Tá craquelando? Tá bom, sim, peraí, gente, tem um problema técnico. Pode? Aí eu desligo esse? Tá bom, então. Melhorou? Sim? Tá. A gente passou por alguns anos de estagnação econômica, né? Então, esse período de recessão, esse período de pandemia, ele não só teve um impacto econômico no Brasil, mas ele também teve um impacto social muito forte, desde a educação até a saúde, até o combate à pobreza. Então, foi um período difícil para todos nós, tanto pensando no mundo corporativo, quanto pensando na população brasileira em geral. Mas acho que a notícia boa é que desde a pandemia, o Brasil vem se recuperando de forma muito forte. Então, o PIB não está mais estagnado, está começando a crescer. Como a Renata falou, a gente está superando as expectativas do mercado, isso está atraindo mais investimento direto para o Brasil. E a gente está começando, eu espero, uma nova fase de otimismo quando se fala de macroeconomia. E uma parte desse crédito vai para o Banco Central brasileiro. Então, o Brasil e o Chile tiveram entre os 2 primeiros países que ajustaram a taxa de juros no momento novo inflacionário. Isso permitiu com que a gente fosse também entre os primeiros países do mundo a cortar essa taxa de juros e recomeçar essa recuperação econômica. E olhando para frente, acho que a Renata falou um pouquinho da taxa Selic, da expectativa de 2024, mas a gente, como um fundo de venture, a gente está pensando em retorno de 5, 8, 10, 12 anos. Então, quando a gente pensa nas próximas décadas, a gente tenta entender um pouco quais são as tendências que devem fortalecer a economia, apesar da volatilidade ano a ano que todos nós vivemos no Brasil há muitos anos. E tem 2 tendências principais que eu queria trazer aqui hoje, que são razão de otimismo para nós do mercado financeiro. Então, a primeira é que a gente está passando por um período de transição de energia para uma energia mais renovável no mundo. E o que isso significa para o Brasil e para a América Latina?
Como a América Latina, a gente é uma região que detém grande parte das reservas de metais e minerais cobiçados para essa transição para energia renovável. Aqui em destaque, lítio, que é uma dos minerais mais importantes para essa transição. A segunda coisa é que a gente está vivendo, a gente vem vivendo e a gente vai continuar vivendo, um momento de crescimento exponencial da população. Isso significa que a demanda por produtos agrícolas ela está aumentando exponencialmente em linha com a população. Para a América Latina, a gente é uma das únicas regiões do mundo que tem uma balança comercial agrícola positiva, ou seja, a gente exporta muito mais do que a gente importa. Então, quando a gente pensa nessas tendências dos próximos 10, 20, 30 anos, a economia do Brasil e a economia de toda a região tem muito a se beneficiar. E esse é um pouco do contexto macro do nosso otimismo olhando para frente. Vamos falar aqui um pouquinho de democratização digital. Não sei se vocês estão vendo essas imagens, uma parte grande do nosso relatório esse ano, mas que eu não vou dar spoiler aqui, que vocês vão ter toda uma sessão de inteligência artificial. A gente gerou essas imagens com grandes artistas da América Latina. Então, na próxima, eu vou ver se vocês adivinham o artista. Não sei se tem algum fã de arte aqui. Não? Gente, vocês são de marketing, criatividade, arte. Bom, vamos lá. Falando em democratização digital. A base disso é acesso à internet, penetração de smartphone, que vocês estudam e pensam todos os dias, toda hora. Quando a gente fala de penetração da internet, o Brasil e a América Latina como um todo estão chegando muito próximo de países de alta renda. Então, a penetração do Brasil de internet em 2012, ela era de 50%. Hoje, esse número ele é 84%. Se a gente pega a média de países de alta renda, esse número é 90%. Ou seja, a lacuna que a gente tinha de penetração de internet e de penetração de smartphone, ela vem reduzindo exponencialmente nos últimos anos. E isso cria um ambiente fértil para a inovação digital. Mas quem que está impulsionando isso nos últimos 10 anos? Se a gente pensa, até 2015, quem estava impulsionando esse acesso à internet era a classe A e B. Então, a classe A, ela saiu já de 99% para 100%, a classe B de 88% para hoje quase 100%, mas se a gente pensa nos últimos 10 anos, quem de fato trouxe essa transformação foi a classe C, D e E. Se você olha aí para a classe D e E, a gente saiu de 16% de penetração de internet em 2015 para mais de 60% hoje em dia. Então, esses são os novos consumidores da economia brasileira. A gente vê algo parecido em e-commerce. Então, a pandemia para o Brasil, apesar de todos os defeitos que a gente discutiu aqui um pouco, ela foi muito positiva para a penetração do varejo online. Então, a gente saiu de... Deixa eu ver o número que aqui agora, esqueci. A gente saiu de 11% para quase 15%, que é um aumento muito significativo. E diferente de vários outros lugares do mundo, onde essa penetração ela aumentou rapidamente durante a pandemia e depois ela se estabilizou, a nossa penetração ela se manteve e ela continua crescendo. Então, se a gente olha a nossa diferença com o Brasil hoje, de outras economias mais desenvolvidas como os Estados Unidos, essa lacuna ela também vem fechando. E uma característica muito especial de mercado emergente, que dá origem para essa conferência aqui de hoje, que é toda em volta de app marketing, é que grande parte desse e-commerce é feito no mobile. Então, no Brasil, por exemplo, 60% das vendas online são feitas via smartphones versus 43% nos Estados Unidos. E, de novo, quem que está capturando esse valor nos últimos 10 anos? O Mercado Livre, em e-commerce, ele continua liderando, mas quem está conseguindo capturar esses novos consumidores, que são muito mais sensíveis a preço, são vendedores que vêm oferecendo preços mais acessíveis. Sem entrar no mérito de como você oferece esses preços mais acessíveis, a gente vê que quem está capturando esse valor são players como a Shopee e a Shein, que vem aumentando o market share em volume de vendas ao longo dos últimos anos. Passando um pouco agora para a adoção financeira. A gente chama essa transformação do papel ao Pixel, né? E acho que o Pix, principalmente no Brasil, ele foi um dos grandes impulsionadores do sistema financeiro digital. Se vocês olham aqui para o gráfico da esquerda, a gente vê que o Pix ele já é a forma de pagamento mais utilizada diariamente.
Então, 43% dos brasileiros usam o Pix todo dia, versus 30% cartão de crédito e 21% dinheiro. O que isso fez de diferença no Brasil? Muita gente que não utilizava o sistema financeiro passou a utilizar por conta do Pix. Então, se você olha para esse número de 2022, aonde que as transações financeiras elas estão acontecendo, esse número em 2012 não está aqui no gráfico, mas ele era mais de 70% em agências bancárias. Então, a grande parte do movimento financeiro do Brasil ele era feito via transações presenciais. Hoje, esse número ele é 5%. 80% das transações financeiras elas são feitas por celular e mais de 15% é feita por internet banking. O que isso significa para as empresas? E aí eu vou voltar um pouquinho para a população. Hoje, em média, o brasileiro ele tem mais ou menos entre 4 e 5 marcas de serviços financeiros que eles utilizam. Mas só uma ou duas dessas marcas são consideradas marcas financeiras principais. Ou seja, onde eles estão transacionando diariamente, apesar de terem 5 wallets, ou bancos digitais, ou bancos tradicionais, são só uma ou duas marcas, né? Isso criou uma coisa que a gente chama de batalha pela principalidade. Então, entre essas 5 marcas, quem vai ser a principal instituição financeira do consumidor? Se a gente olha para o que a gente chama dos incumbentes, os grandes bancos do Brasil, esse número é mais ou menos 34% da base de usuários ativa desses bancos. Então, se você pergunta para todos os consumidores, vocês consideram o Bradesco ou o Itaú o seu banco principal? 34% responde que sim. Se a gente pensa em bancos digitais, esse número cai para 17%, com exceção do Nubank, que ultrapassou tanto os incumbentes quanto os bancos digitais, com mais de 40% da base dizendo que essa é a marca financeira principal. O que isso significa do lado de engajamento com o cliente? Significa que todos os seus clientes que falam que você é a marca principal para aquele serviço, nesse caso, o serviço financeiro, você vai conseguir vender 33% mais produtos, em média, quando a gente pensa em mercado financeiro, e você tem um aumento desses clientes de quase 30 pontos no seu NPS. Então, essa batalha pela principalidade, à medida que os consumidores brasileiros eles vêm adotando mais e mais serviços financeiros digitais, ela é um dos grandes temas da digitalização nos próximos 5 a 10 anos. Agora, voltando um pouquinho para o consumidor. O que o pagamento digital ele significa, né? Se a gente olha uma curva de digitalização de pagamentos e formalidade da economia, ela é diretamente proporcional. Então, se um novo consumidor ele entra no mercado financeiro, ele agora participa da economia formal, o que significa que ele tem agora mais acesso a crédito. Então, se a gente olha para o número de cartões de crédito no Brasil, ano passado ele ultrapassou o número total da população, ou seja, em média, um brasileiro tem mais de um cartão de crédito na carteira. E quem impulsionou esse crescimento, como a gente viu no e-commerce, como a gente viu em acesso à internet, foram pessoas que nunca haviam transacionado antes. Então, desde o lançamento do Pix, quem não usava pagamento digital começou a usar por causa do Pix, aumentou 15% o acesso ao crédito da população brasileira. E aí a gente fala um pouco da nossa razão de otimismo com a digitalização para frente. Esse gráfico ele mostra a fragmentação de grandes mercados no Brasil, o número de empresas nesses mercados e o tamanho desses mercados. Quando a gente pensa no Brasil, o Brasil ainda tem muitos mercados enormes, analógicos e fragmentados, que têm muito a se beneficiar da digitalização. E aqui a gente traz alguns exemplos. Supermercados, roupas e calçados, saúde e cuidado pessoal, restaurantes. Então, tem muitos setores ainda no Brasil a serem disruptados por essa nova onda de digitalização da economia. Eu esqueci que essa era a foto, essa está bem fácil, a Frida Kahlo, não vou fazer esse jogo, vai ser sem graça. Mas essa é a renovação do espírito empreendedor. Então, vamos voltar para trás e pensar em 2022. Quando a gente pensa no fluxo de capital de venture capital, né, que é o fluxo de capital sendo direcionado para empresas de tecnologia no Brasil e na América Latina, lá em 2019, ele era mais ou menos $600 milhões por trimestre.
É bastante? É, mas é muito pouco comparado ao resto do mundo. Esse número ele aumentou exponencialmente de 2020 a 2021. Ele chegou a mais de 5 bilhões de dólares sendo investidos em empresas de tecnologia na América Latina por trimestre. Esse foi o nosso pico de investimento em tecnologia. Com a mudança macroeconômica do mercado, naturalmente, esse número caiu muito. Então, em 2022, a gente já chegou a uma média de 1 bilhão de dólares por trimestre e tem se estabilizado nesse número. Agora, a gente pode olhar isso de dois jeitos. Poxa, o investimento caiu muito de 2021, não tem capital para empresas de tecnologia. Ou a gente pode voltar lá atrás, em 2019, esse número de 600 milhões de dólares, 5 anos antes, ele era 100 milhões de dólares. E 5 anos antes foi quando as grandes empresas de tecnologia do Brasil nasceram. Se a gente pensa em Stone, PagSeguro, Vitex, Gymcast, Nubank, milhões não, dezenas de empresas privadas de tecnologia brasileira nasceram em um ambiente com muito menos capital. Hoje a gente está com muito mais capital do que a gente tinha mesmo em 2019, que já era um momento muito frutífero para a economia e para a tecnologia no Brasil. Então, esse 1 bilhão de dólares, que parece pouco comparado aos 5 bilhões de 2021, ele, na verdade, é extremamente saudável. E ele tem sido, do nosso ponto de vista, suficiente para as melhores empresas de tecnologia continuarem crescendo. E além do capital financeiro, a gente fala muito também de capital humano. Então, quais são as 3 coisas, né, que a gente olha quando a gente está pensando na maturidade de um mercado? A gente pensa no capital financeiro, no capital humano e na regulação, quanto que isso está impulsionando ou atrasando o desenvolvimento da tecnologia. No Brasil, o capital humano, mesmo pensando na volatilidade que a gente viveu ao longo dos últimos anos nesse mercado de tecnologia, então startups crescendo muito, depois fazendo layoffs, começando a crescer de novo, é uma instabilidade grande para um novo talento que está pensando em entrar no mercado de trabalho. A gente ainda vê que mais de 35% dos estudantes das melhores universidades do Brasil e de brasileiros que estão estudando fora e que pensam em voltar, ainda querem trabalhar em tecnologia. Esse número é maior que qualquer outro setor. Ele é maior do que finanças, do que consultoria, que talvez 10 anos atrás eram as principais benchmarks de quem estava se formando na faculdade e queria começar a entrar no mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa que nos anima muito. E tecnologia não precisa ser necessariamente você vai trabalhar na Apple, na Meta ou no Google. Pode ser você vai trabalhar em uma indústria, mas você vai inovar algum processo, algum departamento, algo grande dentro daquela indústria que está animando muito os novos talentos brasileiros. Isso ele tem se refletido também nos empreendedores de tecnologia. Então, em 2022, a gente perguntou para centenas de empreendedores no Brasil como eles estavam se sentindo sobre o mercado naquele momento. O empreendedor ele já é meio que naturalmente otimista, porque ele está empreendendo. Então, esse número que a gente vê de otimismo de 8%, para nós, pessoas normais, ele é menos 100. Então, esse foi um número que surpreendeu muito a gente em 2022. Realmente estava sendo um momento muito difícil para os empreendedores de tecnologia. Agora, se a gente pensa em 2023, esse número já foi para 44%. E muitos dos empreendedores ainda estão cautelosos, eles passaram por um momento de reajuste difícil, mas muito otimistas olhando para frente, assim como nós, do lado de investimentos. E, finalmente, a gente pensa muito no tamanho desse otimismo. Então, se eu aqui, com o nosso fundo, estou investindo no Brasil hoje, eu estou acreditando no valor que pode ser gerado pela tecnologia na economia do Brasil como um todo. Essa análise que a gente faz todo ano, a gente basicamente está pegando o valor total da economia do Brasil, pensando em empresas públicas listadas, e o valor total de empresas públicas de tecnologia. Esse número ele é mais ou menos 3% no Brasil hoje. Eu não trouxe esse gráfico aqui para vocês, mas se a gente olha a curva dos últimos 10 anos, ela também é exponencial. Então, 10 anos atrás, esse número era 0,5, hoje esse número é 3, né? Então, essa transformação ela vai se acumulando ao longo do tempo. Se a gente olha para mercados como Índia e China, esse número é 11%, 20%. Nos Estados Unidos, quase 70% do valor total do mercado de capitais sendo gerado por tecnologia. Se a gente pensa nos próximos 10, 15 anos,
é muito realístico pensar que a gente vai chegar em níveis de tecnologia parecidos com a Índia. A gente tem um PIB per capita maior, a gente tem um número de talentos enorme no Brasil, a gente tem um fluxo econômico que está melhorando e aqui chegando cada vez mais nos patamares de um país como a Índia. E se a gente chega nesse nível de 11% de penetração, como a América Latina, a gente está falando de mais de 600 bilhões de dólares sendo gerados pela tecnologia. Então, esse otimismo, ele tem motivo e ele também tem tamanho. E esse é um pouco da história que eu queria contar para vocês, de onde a gente está em termos de transformação digital do Brasil, para dar início nessa conferência. Então, muito obrigada por me receberem, pela atenção. Foi um super prazer estar aqui com vocês hoje.